o título da pregação pode parecer um pouco esquisito. Mãe, você sabe amar o seu filho? Mãe, você sabe amar o seu filho? Vamos a Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículos 20 a 24, diz assim: Então se chegou a ele aqui é Jesus, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Esses filhos eram João e Tiago. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos que esta palavra caia nos corações de todos que vão ouvir esta pregação, de maneira especial para aquelas que são mães, pela Tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço de antemão. Amém. Então nós temos aqui uma cena com Jesus, os 2 apóstolos, João e Tiago, a mãe dos 2, e o restante dos apóstolos, ou seja, os 10 outros apóstolos. Tudo começou com um pedido que ele fez à mãe dos 2 homens. Um pedido que teve alguns ângulos. Primeiramente, não muito feliz, porque além de mostrar um certo egoísmo forte, mostrou descaso pelos outros, porque eram 12. Ela pediu uma honra altíssima para os 2 filhos, que era sentar um à direita e o outro à esquerda. Como nós diríamos na linguagem popular, não queria nada, né? Em segundo ponto, talvez mais prejudicial do que essa questão do egoísmo e tudo mais, era a miopia espiritual. Porque ela pensava que no reino dos céus, ou no reino de Cristo, valiam os mesmos padrões de avaliação: amizade, pistolão, parentesco. Inclusive, muitos acham que esta mulher aqui era Salomé, irmã de Maria. Então, no caso, ela seria tia de Jesus. E os 2 primos. Não se tem absoluta certeza quanto a essa questão, mas muitos estudiosos acham isso. Isso não interfere em nada na nossa, ou na história em si. Mas além desses 2 aspectos negativos, eu quero destacar 2 positivos com relação ao pedido daquela mulher. Primeiro, ela mostrou fé. Ela cria no reino de Cristo. Logo no capítulo anterior, 19, no versículo 28, ele havia dito: Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes,
quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então o lugar para eles já estava garantido no reino dele. E ela creu que ele era um rei. Ela creu que ele reinaria. Levou a sério. Não duvidou. E que os filhos dela, obviamente, como parte dos 12, estavam incluídos. Só queria um detalhe, né? É que fosse ao lado dele, um do lado do outro do outro. Mas ela creu na palavra dele. Isso tem que ser creditado a ela. E vocês não podem imaginar o efeito disso no coração de Jesus. Pode parecer muito simples. Ela creu nele. Claro, Jesus falando, ela não ia crer? Sim. Muitos não creram. A maioria não creu. Provavelmente gente aqui, agora, nesse local, não crê nas palavras de Jesus. Então, o que pode parecer um detalhe, um simples detalhe, não é. E para ele, isso era extremamente importante, o básico. Mais importante do que ela ter sido egoísta, do que ela não ter entendido muita coisa sobre o reino dele. Isso era, com certeza, isso era secundário aos olhos dele, pelo que Deus revela na Bíblia, o que apraz a ele quando alguém confia na palavra dele. Ela confiou. Segundo, é que serviu para mostrar o amor dela pelos filhos. Mostrou. Amor é desejar o bem do outro e fazer o que é possível para que esse bem seja alcançado. É assim que eu gosto de definir amor há muito tempo e tenho ficado nessa linha. Amar é desejar o bem do outro e não só ficar desejando, mas fazer alguma coisa, se possível, para que esse bem seja alcançado. Para mim, essa definição preenche bem. E foi isso que ela fez. Ela não apenas desejava o melhor para os filhos dela, melhor pelo menos na cabeça dela, e essa questão do melhor, vamos tocar um pouco mais na frente, mas ela não apenas desejava o melhor para os filhos, mas ela se dispôs a conseguir isto, mesmo numa atitude antipática e até meio ridícula, para tentar conseguir aquilo que ela desejava e que achava que era o melhor para os filhos dela. Estamos aqui 2000 anos depois, dizendo, pois é, a senhora não quer nada, né? Não deixa de ser uma espécie de uma ridicularização do que, minha senhora, isso é coisa que se peça, né? Por mais que a senhora tenha crido no que ele disse, Cristo disse e tudo, mas a senhora se expor desse jeito, e os 10, na frente dos 10, dos outros 10, mas o fato é que ela fez o que ela achava que podia fazer pelos filhos dela, mesmo a um custo alto. Então, registre-se que nós nunca nos cansaremos de admirar o proverbial amor de uma mãe pelos seus filhos. Um amor sacrificial que quase não conhece limites em termos humanos para conseguir o melhor. E essa ideia de Dia das Mães, tempos atrás eu estudei qual era a origem e tal, acabou sendo comercial, a origem, as lojas e tal, acho que nos Estados Unidos há muitos anos. Mas seja como for, essa ideia colou bem, mesmo com o fundo, lá o propósito, lá na base dos que iniciaram isso, se é que foi realmente de interesse para as lojas venderem mais e tal, mas
calou fundo nos corações das pessoas, ou de muitos países. Por quê? Por causa do tamanho do crédito, do tamanho da fama merecida que o amor de mãe tem. Então, se vai vender mais a loja tal, se não vai, não interessa. Eu quero homenagear a minha mãe. Eu quero homenagear a minha mãe. Eu quero também homenagear a minha. Então, é algo que cai bem, porque é algo muito grato a todos, em princípio, homenagear a sua mãe. Então, nós estamos fazendo isso aqui, sempre preocupados, ou ligados, não é bem preocupados, mas concentrados em não diminuir em momento nenhum a glória de Deus, e nem exaltar demais pessoas humanas, como nós mesmos, deixando sempre a Ele a glória. Mas podemos homenagear nossos semelhantes ou pessoas queridas de uma maneira correta, de uma maneira prudente e de uma maneira a deixar a glória maior para Deus, como estamos fazendo aqui. Então, registre-se mais uma vez em mais uma história, entre milhares, talvez milhões de histórias nesse mundo, sobre o amor de mãe. Mas vamos voltar aqui ao nosso texto e deixe-me antecipar, lá no versículo 24, que é o último do texto que eu li, a reação dos 10. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. É meio óbvio. E alguns ainda, eu não vou comentar muito sobre eles, porque eu não quero tirar o foco, mas alguns dizem assim, né? É porque eles queriam a mesma coisa. Então, se algum deles lá dissesse, eu quero estar perto de Cristo, e Ele me bota onde Ele quiser, talvez não tivesse ficado nem tão zangado, tão irritado. Mas, muito provavelmente, cada um estava torcendo para ele ficar do lado esquerdo ou do lado direito. Ou talvez alguém se irritou também pela própria petulância da mãe deles. Seja como for, eles se indignaram. Eu fiquei pensando, os filhos, os 2 marmanjos, quer dizer, marmanjos é que não eram crianças, não eram meninos, mas eles bem que poderiam ter poupado a mãe deles de tal constrangimento. Que é óbvio que eles pediram para a mãe. Inclusive, lá em Marcos, o evangelista, Marcos conta a mesma história e não fala na mãe, fala nos 2 filhos, só, Tiago e João. É interessante isto. Então, de duas uma, eles pediram para a mãe falar, então a mãe foi uma porta-voz. Ou nada impede que a mãe tenha falado, depois os outros 2, isso mesmo. Tá. De repente, os 3 falaram, em momentos um pouquinho depois ou antes do outro, não sabemos. Mas o fato é que os 2 deram um jeito de meter a mãe na história. Usaram como para-choque a mãe deles. E a mulher teria sido mais sábia se ela tivesse recusado a atendê-los e ainda dado uma bela lição de moral nos 2 filhos egoístas. Eu pedi isso para vocês? Não, de jeito nenhum. E os colegas de vocês? Vocês são 12. E vocês sabem os critérios de Cristo, do mestre, para colocar uma direita à esquerda, é na base do pedido, mesmo assim, pede e vai. Não pode ser. Então, ela, e aqui vem aquela parte que eu tinha dito, tem que ver, o amor é querer o melhor para o outro, mas o que melhor é esse? É bom ter cuidado em examinar que melhor é esse que você deseja para o outro. É o melhor mesmo? Então, você sabe amar o seu filho, já começa a ficar menos estranho o título, porque eu começo a questionar
se o que ela fez de fato foi um ato legitimamente, deixa eu dizer de uma maneira diferente, se de fato era amor mesmo, o que ela sentiu pelos filhos, puro. Tem mãe que acha que dizer não para o filho está muito parecido com falta de amor. E deve dizer sim. E não disciplina. E não faz o que acha que deve fazer. Não repreende. Não nega coisas pequenas ou grandes. Porque aquilo não é o melhor para o filho. Mas o mundo é de uma maneira tal que dá a entender que muitas coisas parecem ser amor e não são. E no reino de Deus, em que muitas coisas são o contrário do mundo, o contrário é o inverso, isso é muito comum. O que a Bíblia diz, quem não disciplina seu filho, não o que é seu filho? Não ama o seu filho. Ora, o mundo diz o contrário. Disciplinar é falta de amor. Então, amar mesmo é deixar a criança não mexer com a personalidade dela, não violentar o jeito dela, e aí vai, vocês conhecem bem o tom do mundo invertido. Então ela teria sido mais sábia, de fato, se dissesse, não, meus filhos, isso não, para o bem de vocês. Duas lições, então, nós temos aqui. Aos filhos, não abusem do amor de sua mãe. Já vi muito filho abusando do amor de mãe. E vocês devem ter visto também. Já vi mãe se acabando por causa de abuso do amor do filho. E cabe aqui, a quem é filho e tem uma mãe viva, ter esse privilégio. Pense nisso, independente da sua idade. Se você é um menino de 5 anos de idade, 8, 10, e está abusando, manipulando o amor da sua mãe. E menino de 10 anos tem muita cabeça para manipular já. Ora, se 3 tem, imagina de 10. Então, os meninos devem ter esse cuidado. Os adolescentes, esses não se falam. E adultos também. O que adulto mexe no coração de mãe, quando chega a hora que a mãe fica velhinha, para começar a pensar em herança, em receber isso ou aquilo, e as manipulações que se fazem, já tudo adulto. E mexe, abusa do amor da mãe. Então fica esta lição para você, para mim, que eu tenho um filho, ainda tenho minha mãe viva, graças a Deus, procuro não abusar do amor dela, por mim, que eu sei que é muito, mas fica essa lição. E a segunda é esta: mães aprendam a dizer não para os seus filhos quando necessário. Muitas vezes o não é que vai mostrar amor. E penso eu que aqui teria sido o caso. A melhor maneira de Salomé, se de fato foi Salomé aqui, mostrar amor pelos 2 filhos, é nesse momento aqui dizer, não, isto eu não vou fazer. Então, peça a Deus sabedoria, você, mãe, peça a Deus sabedoria para saber como amar o seu filho. Mãe, você sabe amar o seu filho? Não é fácil, não. Às vezes é claro, às vezes é preto ou branco. Ah, se a vida fosse só preto ou branco. Muitas situações não é uma coisa nem a outra, é misto, é cinza, é dúbio, é nebulosa. E onde é que está o amor pelo meu filho aqui? Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu digo? Eu repreendo, eu deixo como está. Já falei tantas vezes, eu estou exagerando
nisso, nessa força aqui, tem idade para ouvir isso, já passou da idade, ou agora que está chegando na idade mesmo, senhor, eu não sei não. Pois diga para ele. E se você acha que é uma grande mãe, porque sabe exatamente como amar o seu filho, acho que eu vou ter pena de você. Porque ninguém aqui é um grande pai, e ninguém aqui é uma grande mãe por si só. Pode ter o rumo de algumas coisas, mas todos vamos errar muito. Todos nós vamos errar, ou já erramos, os que temos filhos adultos. O que resta, o que precisa é reconhecer humildemente diante de Deus a incapacidade de exercer esta complexíssima responsabilidade que Ele nos deu, ser pai ou mãe, ou ter filho, no caso, e educar os filhos. Extrema responsabilidade. E onde é que você vai buscar ajuda? No Criador, naquele que criou homem e mulher, naquele que juntou homem e mulher no casamento, naquele que faz os dois se juntarem e sair um filho. É Ele que entende disto, e a palavra dele está cheia de indicações. Mais ainda, vai ter situações particulares suas, em que a Bíblia não vai tratar aquele assunto especificamente, ela trata de princípios. Então, situações particulares têm que ser no pedido a Deus de sabedoria, dia a dia. Se você é crente, o Espírito Santo habita em você. Então, peça que esse Espírito tenha a misericórdia de lhe dirigir passo a passo na educação do seu filho. Quando é a mão, precisa ser mais forte, ou mais mansa, ou mais dura, mais flexível, ou menos. E mais do que tudo, que Ele lhe dê a visão dele para ver aonde é verdadeiramente o bem e onde é o mal para o seu filho. Porque você não vai escolher o mal. Se você tem um amor sincero, você pelo seu filho, você não vai escolher o mal. O problema é que às vezes você não sabe que aquilo é o mal que você escolheu. Eu não tenho dúvida que esta mãe aqui deve ter pensado: eu fiz o melhor que eu pude para eles. E nós estamos aqui achando que não fez. E muitas vezes você fez coisas com seu filho que você achava que era melhor, e não era. Bem intencionada, tudo bem, mas o fato da sua intenção ser boa não fez com que o que era mal virasse bem, não, viu? Continuou sendo mal. O que é mal, é mal. Se foi feito de boa vontade ou não, tudo bem, vamos dizer que o prejuízo é menor. Eu creio que seja quando faz um mal com boa intenção. Quando o filho cresce e olha para trás e vai ver, minha mãe errou muito ali, ou meu pai, então, mas eram bem intencionados, tentaram. Isso de fato eu reconheço que ajuda, graças a Deus, para amenizar nossos erros. Mas o erro foi feito. E a cicatriz ficou. E espero que tenha sarado no seu filho. Então, peça a Deus sabedoria para saber como amar o seu filho. Não é suficiente você ter amor no coração pelo seu filho. Você achava que era suficiente? Não é. Porque esse amor tem que ser bem canalizado. E esse bem significa canalizado segundo os padrões de Deus. E Jesus, nessa história, como é que ele ficou? A resposta dele veio em 3 partes. Curiosamente, ele não se dirige à mulher, nem aqui, nem do Evangelho de Marcos. Ele deixa de lado. Ele se dirige aos dois. Muito interessante. Aliás, o pedido não era relativo aos dois? Então ele não foi nem argumentar com ela. Deixou de lado. E foi direto aos dois. Primeiro, vocês não sabem o que estão pedindo. Isso aqui é uma resposta, né?
o tamanho que eles se sentiram, Mateus, João e Tiago, só com essa frase, vocês não sabem nem o que estão pedindo. Se eles não sabiam, imagina a mãe. Segundo, perguntou, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Terceiro, o pedido exato, um à esquerda, outro à direita, ele não podia atender porque não era com ele. E aqui, quando ele fala isso, ele, obviamente, ele enfatiza o aspecto da natureza humana dele. Está com meu pai. Ele já determinou isso, eu não vou mexer. Eu não vou explorar cada detalhe daqui, porque daria uma pregação ou mais, e grande, e eu quero focalizar na questão da mãe e brevemente encerrar. A questão do cálice é interessante, porque essa expressão, conforme os estudiosos da época, é o seguinte, é participar de alguma coisa grande com o outro. Você bebe o meu cálice? Bebo. Estou contigo. Isso poderia significar uma coisa maravilhosa, espetacular, ou uma coisa péssima. Não significava obrigatoriamente uma coisa ruim, não. Então, beber o cálice era uma expressão que dava a entender de participar, ou na alegria de alguém, ou na tristeza e sofrimento de alguém. No caso de Jesus, esse cálice era duplo. Tinha dois aspectos, porque incluía glória, como nós vimos lá no capítulo anterior, 19, ele diz, quando ele vier na glória do reino dele, isso aqui é um cálice, vocês vão sentar comigo em 12 tronos, bebe esse cálice, com prazer enorme, Senhor. Claro. Por outro lado, o cálice dele apontava de maneira mais imediata, inclusive, e para o homem que é imediatista, as pessoas, nós somos imediatistas, isso era um problema, era aterrorizante, porque apontava para perseguições, sofrimento, morte. Essas alturas ele já tinha anunciado várias vezes para os discípulos dele que ele iria padecer na mão de pecadores e tudo mais. Então, além de posições de honra e de glória, ele prometeu também sofrimento, muito, perseguição, cruz, e logo, aqui na terra. O outro estaria reservado para lá, pelo menos a parte mais gloriosa. Não é que nós não temos alegria nem glória aqui, porque temos e é muita, mas de uma maneira bem diferente, que eu não vou nem comentar. Então, nós concordamos que a situação era complexa e difícil de entender. E não admira que Jesus tenha dito, vocês não estão nem entendendo o que estão pedindo. Vocês estão pensando só nos tronos, quando pedem para sentar à direita ou à esquerda, estão com a visão incompleta. Seja como for, mesmo não entendendo bem, eles não titubearam. Estão prontos para beber o cálice comigo? Estamos. Estamos. E ele prometeu, pois vão beber. E aqui há uma demonstração bonita de lealdade dos dois, sem dúvida. Porque não é só que eles conheciam só o ângulo, o lado da glória que viria no reino dele e tal, não. Ele já, como falei, ele havia prometido, já tinha falado já em sofrimento e tudo. Sabem quem foi o primeiro mártir da igreja cristã? Um deles, Tiago. Logo depois, Tiago foi morto, como mártir de propósito, perseguido e morto. João viveu até a velhice. Alguns acham que ele sofreu no fim como mártir, outros negam que não, viveu até velhinho. E se foi mártir, foi velhinho, porque todos concordamos que ele escreveu Apocalipse, em 95 depois de Cristo, já no final do século I e tal, mas foi perseguido e terminou os dias exilado na ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse. Então foi um homem muito sofrido. Aliás, com certeza sofreu muito mais do que Tiago, porque Tiago foi
mas foi o primeiro Marte. Vamos a mãe de volta, tirar 2 lições e encerrar. Eu fico imaginando se ela fosse avisada do que viria. Vem cá. Jesus chamasse ela no lado assim e dissesse: por causa do seu pedido, eu fui levado a perguntar se eles iriam beber o cálice comigo. E eles disseram: estão prontos. Você sabia que esse filho ali, aquele ali, apontava para Tiago, vai morrer já já. Que, Senhor? Já já. Vai ser perseguido e morto. Vai ser o primeiro. O primeiro, ele vai ter esta honra. Espera aí, Senhor. Espera aí. Eu acho muito provável que eu estou especulando. Senhor, se tu não podes dar o que eu pedi, porque está reservado ao teu pai, pelo menos livre meus filhos de uma desgraça dessa. Quer dizer, eu vou perder aquele menino já já. Menino, digo que a mãe sempre chama filho de menino, mas ele era adulto. Qualquer mãe, eu digo que é especulação, e de fato é, mas eu não sei se estou pisando em terreno muito pantanoso, não, porque eu acho que praticamente qualquer mãe teria de uma maneira natural essa tendência. Talvez dissesse: não deixa essa desgraça com meu filho, não com essas palavras, mas Senhor, o meu pedido está ligado com isso. De uma certa forma, né? Minha tia ou minha senhora, se foi tia dele. Então, muitas mães, com certeza, teriam esse tipo de reação, mães crentes. E essa, não sei se teve. O fato é que teria sido a pior reação possível da parte dela. Não livrem meus filhos disto. Por quê? Porque era assim que Jesus precisava deles. Não era para incluí-los no reino dele. Ela não queria isto, ela não pediu isto, pois ele ia incluir. Não exatamente à direita ou à esquerda, que isso era com o pai, de repente pode até ser, vamos ver lá na frente, lá no céu, quem vai ficar lá à direita ou à esquerda. Mas era assim que Jesus, de maneira mais imediata, estava precisando deles. Muito antes de sentarem no trono, cada um no seu trono, um ia morrer logo, e o outro ia passar décadas sofrendo, perseguido, ensinando e pregando a Bíblia e tudo mais, e acabar velhinho, isolado numa ilha horrorosa. Era assim que Jesus precisava deles. Este era o plano de Deus para eles. Em suma, isso era o melhor para eles. E a mãe não queria o melhor? Queria ou não queria? Amor é isto. Está vendo como não é muito fácil falar de amor? É um pouquinho difícil. Está vendo o sentido da pergunta? Mãe, você sabe amar o seu filho? 2 lições e eu encerro. Em nossas orações, saibamos pedir as coisas corretamente. Estou generalizando. Imagino que muitas bênçãos sejam desperdiçadas por orações mal feitas. E o pior é que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Até é dito. Então não estou nem supondo, posso afirmar. Nós oramos mal, pois aperfeiçoemos as nossas orações diante de Deus. Revelar aqui um pequeno projeto, pequeno, mas há 1 ano ou 2 eu resolvi anotar todas as orações da Bíblia, todas o conteúdo das orações da Bíblia. Quando alguém vai orar, então ele orou assim. Eu estou registrando todas. Um dia fazer uma série de pregações, ou um livrinho, coisa assim, sobre orar pelo quê? De acordo com como o Espírito Santo nos ensina nas Escrituras. Orar pelo quê? Pelo que orar? Que este é um assunto muito vasto, que eu vou apenas, claro, só tocar.
Deixe de lado as coisas extravagantes e esquisitas na sua oração, nas suas orações. Deixe de lado o egoísmo, pense mais nos outros quando for pedir alguma coisa. Eu poderia falar muito. Em particular, para as mães, deixe-me dizer, orem pelos seus filhos com cuidado diante de Deus, principalmente as mães crentes, que têm o Espírito Santo em si e têm contato direto com Deus através do Espírito Santo. Peçam coisas básicas, fundamentais. Não concentrem muito em detalhes, não. Quiser concentrar, quiser colocar algum detalhe aqui e ali, coloque, mas sempre condicione à vontade de Deus. Faz questão de entrar em detalhe, faz questão de dizer o nome da namorada que você queria para ele, e da noiva e da mulher. Faz questão de dizer o nome, Senhor, eu quero que seja fulana. Ela é tão boazinha, né, Senhor? Pois é, mãe é fogo, graças a Deus. Mas se for entrar em detalhe desse jeito, com Deus, com relação ao seu filho, bote em letras garrafais, mas não é dizendo não, só é do coração, Senhor, mas é como tu queres, de acordo com tua vontade. Coloque isto quando for orar pelo seu filho e procure pedir coisas mais básicas. Quero que ele tire um 10 na prova. Quero que ele namore com a fulana, porque ela é muito boazinha. Eu quero que ele isso, quero que ele aquilo, quero que ele aquilo. Segunda lição, generalizando, quando orarmos por uma coisa específica a Deus e Ele não der, fique tranquilo na certeza de que aquilo é melhor. Na realidade, pensando bem, quando diz assim, se Ele não der, isso é teórico, você sabia? Isso não existe. Porque se o crente, no fim da oração dele, coloca de coração, mas como tu queres, não eu, como Cristo botou, passa de mim esse cálice, mas como tu queres, não eu, então nós perguntamos, o Pai negou a oração de Cristo? Não, mas espera aí, ele pediu que o Pai passasse o cálice dele, e o Pai não passou. Disse, não, um momentinho, esse foi o primeiro pedido, mas esse pedido foi humilhado por outro, mas como tu queres. Aí o Pai diz, é assim? Pois o que eu quero é não passar esse cálice de ti, porque assim tu não vais se tornar o salvador dos homens. E vais desvirtuar o motivo pelo qual eu te mandei ao mundo e tu mesmo quiseste vir ao mundo de maneira voluntária. Então, meu filho, está valendo a segunda parte da tua oração, mais do que a primeira? Pois eu não vou passar o cálice de ti. Então a oração de Cristo foi respondida sim. A rigor, portanto, não existe isso de Deus não atender a oração de um crente. Nunca, jamais, 100% das vezes, se o crente coloca de coração, de acordo com a tua vontade, essa oração será respondida. E as mães, finalmente, sugiro que mesmo pedindo coisas válidas para seu filho, contente-se se Deus mudar tudo. Então você pede para ele casar com a fulana, aí Deus diz, não é com a fulana nem com a cicrana, é com ninguém, ele vai ser solteirão. Senhor, assim eu não quero não. Você está orando de brincadeira, é? Quando diz que seja a tua vontade, pede saúde e ele adoece. Aliás, adoece feio, adoece fortemente. E etc, etc, etc. Pede uma coisa, Deus dá outra. Se for especificar muito. Esse é o preço
de especificar demais o perigo da frustração. Mas se inserir a vontade de Deus, a frustração vai ser menor. Então, capriche nas coisas básicas que vai pedir para o seu filho. Peça fidelidade a Deus, peça sabedoria para as coisas do alto, peça humildade, peça a honra de servir a Cristo, mesmo sendo um mártir da igreja como Tiago foi. E teria sido belíssimo, é belíssimo imaginar que Salomé tivesse dito: vai ser assim com os meus filhos, pois eu mantenho o pedido. Já com lágrimas nos olhos, sentindo saudade de Tiago, que ia já embora. Está mantido. É assim que tu queres? Antes deles sentarem no trono deles, sei lá se é à direita ou à esquerda, não interessa, mas estarão lá os dois nos 12 tronos. Pois é assim que tu queres antes do trono? Amém, Senhor Jesus Cristo. E sei lá, pode até ser que ela reagisse dessa forma, como eu falei, especulativo. Mas deixemos Salomé de lado e você, quando orar pelo seu filho, procure concentrar nas coisas básicas espirituais. E as materiais, como eu disse, pode até pedir, mas de uma maneira secundária, submissa às espirituais, e tudo ainda submisso à vontade de Deus. Aí pronto. E nunca esqueça, Deus nos ama, a nós que somos seus filhos em Jesus Cristo, e quer sempre o melhor para nós. Graças a Deus pelo amor da mãe, ou das mães, porém, mais graças ainda pelo amor de Deus, que excede muito o amor de mãe, como atesta a própria Bíblia. E que cada mãe saiba amar cada vez mais os seus filhos pela ótica de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito, como eu pedi no início, possa ajudar cada um aqui a ver as coisas por ângulos espirituais, aprendendo dessas lições. Não temos nenhum prazer em apontar erros de Tiago e João, da mãe deles e tudo, não, mas sabemos que essas coisas estão aí para nós aprendermos com os erros, com os acertos, como também acreditamos a eles 3, fé em Ti, e coisas muito bonitas aconteceram ali também. Então, obrigado pelo exemplo deles que nos ajudam. Obrigado por cada um aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.